De Assis nascer, tinha apenas 200 mil habitantes. Metade da população era de escravos. Machado foi moleque de morro, neto de escravos e viveu numa cidade perigosa. A expectativa de vida média na corte imperial era de 34 anos. Sem rede de esgotos, a cidade exalava um cheiro horrível e era conhecida como a capital das epidemias. Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, numa casinha mais do que modesta no Morro do Livramento, zona portuária do Rio de Janeiro. Era um moleque de morro, como muitos de hoje em dia. Há muitas histórias sobre a sua infância, mas nenhum registro. Afinal, quem é que poderia imaginar naquela época que aquele menino pobre, mulato, epilético, que perambulava pela cidade, se tornaria o maior escritor da literatura brasileira? Como os poemas são muito amorosos e não podiam deixar de ser, né? Alguém que ficou órfão aos 10 anos, você imagina que ele tinha uma relação de adoração com a mãe, gostava muito da mãe e que o impacto da morte dela foi muito grande. Assim como o da irmã também, ele tinha 6 anos, era mais novo, mas ele também fez poemas mais tarde em homenagem à irmã. E há pessoas, novamente, que especulam que Machado saiu aos 15 anos de casa porque não teria uma relação muito boa com a madrasta, e até porque a madrasta depois não aparece muito na vida do Machado. Isso também é uma especulação, não dá para saber, porque naquela época alguém com 15 anos ir fazer sua vida no centro da cidade, ainda mais alguém com o talento e com a ambição do Machado, era extremamente comum. A vida do Machado ela é interessante. Ele pôde viver numa cidade que se transformou e se modernizou muito rapidamente, né? De uma forma muito interessante, né? Uma passagem de geração muito rápida. Da cidade e usufruía tudo o que ela podia oferecer. Livrarias, cafés, teatros, enfim, a vida boêmia do seu tempo. A juventude dele é uma fase extremamente importante e normalmente subestimada na história do Machado. Primeiro porque mostra um Machado muito diferente do Machado recluso, triste, doente do final da vida e que acabou sendo um pouco a imagem predominante do Machado. O Machado na juventude era um cara de uma vida extremamente ativa, socialmente, culturalmente, que pertencia a várias sociedades, então ele era membro da sociedade petalógica. Peta é mentira, então era uma sociedade que se dedicava à mentira, era uma sociedade de humor, uma sociedade literária. Ele seria diretor do Clube Beethoven, que era um clube dedicado à música. Ele vivia na ópera, entre atrizes e cantoras, fazia adaptações de teatro, vivia no meio do teatro. Então ele era um homem que tinha uma vida cultural muito ativa no Rio de Janeiro, da corte daquele período, né? E uma sucessão de apadrinhamentos literários. Então, já na imprensa nacional, com 16 para 17 anos, ele vai conhecer Manuel Antônio de Almeida, o autor do Memórias de um Sargento de Milícias, que é o primeiro grande romance urbano brasileiro. E Almeida se toma de admiração ali por aquele jovem rapaz. Mais tarde, Machado vai conhecer o José de Alencar, que era seu grande ídolo de juventude. A juventude de Machado de Assis foi passada justamente nesse Rio de Janeiro que começava a ganhar uma vida cultural. Os teatros, os grandes centros de discussão, começava a surgir uma vida noturna nas livrarias, nos potes onde se reuniam os intelectuais e tal. E eram muito na moda, estava muito na moda, é o teatro, e esse é o teatro todos os dias. E as atrizes do teatro lírico, principalmente, eram as musas dos poetas, dos intelectuais. Houve pelo menos duas que foram grandes paixões de Machado de Assis. Uma delas foi a famosa Candiani, uma italiana, 20 anos mais velha que ele, cobiçada por todos os poetas. A quantidade de poemas que aqui se fez em louvor da beleza da Candiani, da voz da Candiani, e quem levou foi Machado. Em 1866, chegou de Portugal uma moça muito instruída, apaixonada pela leitura e acostumada a conviver com nomes ilustres da literatura portuguesa da época. Seu nome, Carolina Augusta Xavier de Novaes. 3 anos depois da sua chegada no Rio de Janeiro, contra a vontade da sua família, Carolina se casa com Machado de Assis e vai se tornar sua amada e eterna companheira. Machado conhece Carolina em 1867, né? Ele já tinha 28 anos e ela era 3 anos mais velha do que ele, e ela havia acabado de chegar do Porto.
onde vivia e onde estava acostumada a se relacionar com grandes escritores portugueses da época e onde provavelmente teria tido uma desilusão amorosa e aí, como o irmão dela, Faustino Novaes, já morava no Rio, era um poeta, amigo de Machado de Assis, então ela decidiu vir para o Brasil. E, através do irmão, obviamente, conheceu Machado e os dois logo se interessaram um pelo outro, começaram a namorar, houve uma pequena resistência da família dela, ao fato dele ser além de uma pessoa, né, de um mulato, ele era uma pessoa que não tinha bens nenhum, né, que vivia com muito pouco dinheiro, né, com um salário de funcionário público, mais um dinheiro que ele conseguia vendendo ali o seu trabalho no teatro, na poesia, como jornalista, enfim. E em 1869, quer dizer, menos de 2 anos depois de eles se conhecerem, eles já se casam. Um ano depois do seu casamento com Carolina, Machado consegue um emprego como funcionário do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e começa a melhorar de vida. Na mesma época, ele publica o seu primeiro romance, Ressurreição. Sidney Chalub analisa os despachos que Machado fazia como funcionário do Ministério da Agricultura e que mostram alguém que normalmente, quando tinha ali uma disputa de posse de terra, dava razão sempre a quem trabalhava na terra e não ao suposto proprietário. Então ele decidia casos de uso capião e, em geral, ele dava razão a quem já trabalhava, a quem já ocupava a terra. Na imprensa nacional, depois um dia ele vira até diretor da imprensa nacional, que é quando ele se casa com Carolina, porque aí ele já tem um pouquinho mais de recursos para poder manter a casa, enfim. E depois ele vai trabalhar no Ministério da Aviação e Obras Públicas, que é o Ministério de Transportes hoje em dia, e enfim no Ministério da Agricultura. Então ele faz uma carreira bastante contínua, né? Vai galgando ali passo a passo até chegar a ser segundo a pessoa mais importante na escala do Ministério da Agricultura. Tanto é que os amigos brincavam com ele, porque Machado na juventude escreveu uma peça chamada Quase Ministro. E quando no final da vida ele chegou a esse alto escalão do Ministério da Agricultura, os amigos falavam: "Ei, Machado, tá quase ministro." Belo dia chega da província, chega da Bahia, esse rapaz jovem, bonito, extremamente talentoso, essa figura carismática que era Castro Alves, carismático, porque ele falava, ele era expansivo, ele conquistava plateias. E Castro Alves chega e mostra os seus versos para José de Alencar, pedindo uma apresentação à corte, pedindo um espaço, uma entrada, né, para se apresentar como poeta aos intelectuais, aos escritores. E o José de Alencar, num ato até de reconhecimento à importância de Machado, disse: não, tem uma pessoa muito melhor, a melhor e a única pessoa que pode fazer isso bem, te apresentar porque você merece, é Machado de Assis. Machado de Assis teve em sua juventude grandes paixões. Uma das mais duradouras foi pelo teatro. Foi crítico teatral e chegou a ser membro do Conservatório Dramático Brasileiro. E dos 21 até os 67 anos de idade, ele escreveu peças, principalmente comédias. Doutor Simão Bacamarte, eu só quero um pouco de atenção! Eu não sou louco! Só um pouquinho de atenção, doutor Simão Bacamarte. Deixa uma coisa meio despretensiosa, embora tenha sido importante para o Machado esse mergulho no mundo teatral, as traduções, adaptações que fez, mesmo essas pequenas peças que escreveu, mas Machado jamais seria lembrado como dramaturgo, e você vê que não existe aí em cartaz nenhuma peça montada de Machado de Assis. Quer dizer, eram peças para consumo de um grupo de pessoas, né? Era o que se chama de peça de salão, comédia de salão, teatro do boulevard, quer dizer, peças despretensiosas, que apenas esquematizam, né? São esquetes. Machado sempre quis ser lido, adorava ser lido, que muitos o lessem e com prazer. Por isso ele escrevia de maneira clara. Em suas crônicas, mais do que em qualquer outro gênero, ele buscou a comunicação com o público. Queria cortejar, atrair, conquistar os leitores. Sobre a arte do conto, Machado de Assis assim escreveu: é gênero difícil, a despeito de sua aparente facilidade. E creio que essa aparência lhe faz mal, afastando dele escritores e não lhe dando, penso eu, o público, toda a atenção de que ele é muitas vezes credor. As crônicas eram importantíssimas, são muito importantes, não só
na obra do Machado, né, em si mesma, mas também porque Machado, se o Rubem Braga é o príncipe da crônica, o rei foi Machado, né? A mesma visão oblíqua e irônica que ele levaria para a ficção depois. E mesmo dentro da ficção dele, há capítulos que você pode praticamente isolar e publicar à parte como se fosse uma crônica. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Aos leitores. Que Stendhal confessasse haver escrito um dos seus livros para 100 leitores, coisa é que admira e consterna, e não admira nem provavelmente consternará, se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10. 10? Talvez 5. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne ou de um Xavier de Maistre, não sei se lhe metia algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. E não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. O cristianismo é bom para as mulheres e para os mendigos. O paraíso cristão é um digno rival do paraíso muçulmano. Jogada por Virgília, Lobo Neves, São João, Aristóteles. Você tem um romance todo fragmentado, que parte, pula para cá, pula para lá, começa da morte do sujeito, ele dá um flashback, quer dizer, tem várias inovações formais que Machado de Assis trouxe para a literatura brasileira que até então não eram usadas na nossa literatura. Eu ressalto principalmente o narrador em primeira pessoa. O livro a história é contada pelo Brás Cubas, que é em tudo anti-Machado. É um sujeito, família rica, estudou na Europa, teve todas as chances do mundo e nada fez com isso. E ele entrega a esse sujeito absurdamente medíocre, ocioso e até mau caráter, ele entrega a ele a posse da história, e extremamente vaidoso também. No que bota os holofotes em cima do cara, o cara se revela. E vai contar sua autobiografia depois de morto, quer dizer, ele volta da morte, acha tão importante a si próprio, que volta da morte para contar a sua história. No ano de 1890, Machado de Assis já havia conquistado reconhecimento e respeito, tanto do seu público quanto dos seus pares. Era um homem bem relacionado, desfrutava de boa condição de vida e de prestígio social. E no colégio eu li muito. Eu me lembro que eu comecei a ler Machado exatamente por Dom Casmurro. E ao ler Dom Casmurro, aos 15 anos, 14, 15 anos de idade, portanto, mais ou menos na mesma idade do personagem Bentinho, né? Personagem jovem, eu me apaixonei por Capitu, como toda a minha geração que leu Dom Casmurro. E ao me apaixonar por Capitu, né, eu fiquei com uma raiva muito grande daquele marido, né? E eu me lembro bem, isso pode parecer invenção de escritor, mas não é não. Eu me lembro bem que eu sempre achei que alguém um dia tinha que deixá-la falar. Porque, na verdade, no Dom Casmurro, o Bento Santiago, o doutor Bento Santiago, quer dizer, o Bentinho adulto e advogado, ele assume o discurso. Ele escolhe as palavras que ele quer para colocar nos lábios da Capitu. Ele não deixa ela falar livremente. É uma visão dele, é a partir da visão dele que nós temos uma ideia de quem era aquela moça. Então, o Isaú Jacó não sei, é um livro um romance que ficou um pouco à margem vamos dizer, da segunda fase da obra do Machado. Eu considero um grande romance. Eu adoro Isaú Jacó e quando eu li, depois eu reli na década de 90 e eu tinha mais ou menos vamos dizer, uma ideia sobre o livro que eu gostaria de escrever, mas vamos dizer, os conflitos no Isaú Jacó foram fontes importantes para eu desenvolver essa ideia para os Dois Irmãos, né? Em que, vamos dizer, basicamente o que eu tentei, vamos dizer, usar ou explorar no Isaú Jacó foi esse conflito entre os gêmeos, a rivalidade entre os gêmeos, em que é uma rivalidade que passa, vamos dizer, pela disputa de uma moça chamada Flora, né?
mas no fim vamos dizer, essa disputa é quase fútil, né? Quer dizer, como também é fútil a rivalidade política entre ambos, né? Machado escreve pouco sobre os anos posteriores a 1872, por exemplo, né? Ele só vai fazer isso nos seus 2 últimos livros, que justamente falam da passagem da monarquia para a república, em 88 e 89, que são Isaú Jacó e o Memorial de Aires. Então você vê que o mundo do Machado era um mundo que no final dos anos 80, ele já começando a ficar doente, já tendo escrito a maior parte da sua obra, é um mundo que se transforma rapidamente. E Machado era, como eu disse, a favor da abolição, mas ele era um monarquista. E quando vem a República, em 1889, apenas 1 ano e meio depois da abolição, ele, assim como Nabucco, ambos ficam impactados com aquela virada, porque eles esperavam o tal do terceiro reinado, que seria com a Isabel. Né? Isabel seria rainha e a monarquia brasileira continuaria, que era o que ambos desejavam. Além disso, havia a febre dos papéis na Bolsa de Valores, havia toda uma mudança de comportamento, o início, a cabeça ali do século XX, e Machado não entendia aquilo. Prendam esse impostor! Eu tenho direito de me defender dessa impostura? Fato, ele tem direito a uma réplica. O senhor José Ferreira foi meu paciente há muitos anos. Ele sofre da trágica moléstia de assumir várias personalidades falsas, como esta, de médico. A loucura dele é dizer que é médico. E a loucura dele é dizer que eu sou louco. Em 20 de outubro de 1904, morre Carolina, o amor de mais de 40 anos de vida de Machado de Assis. Essa imagem semi-verdadeira de Machado como alguém recluso, melancólico, ela vem muito dos anos finais de vida dele, né? Até tem uma crônica do Manuel Bandeira falando dele descendo a rua do Cosme Velho, todo tristonho. Mas isso é porque em 1904 Carolina morreu e Machado sentiu aquilo como o que ele mesmo escreveu como golpe, como trauma, como uma grande dor, né? Um grande sofrimento na vida dele. E além disso, e também por causa dessa depressão, as doenças foram se agravando a partir dali, né? Então as convulsões epilépticas voltaram com muita intensidade, ele começou a ter vários problemas na mucosa da boca, os olhos cada vez piores, né? Enxergando menos, não podendo trabalhar à noite. Então ele escreve a amigos dele, eu acabei. A Joaquim Nabuco, ele escreve que a única coisa que o mantém vivo é saber que ela está esperando por ele, e por aí vai. Então, ele realmente entra... A morte de Carolina, que foi uma morte muito sofrida, o câncer no estômago na época, sem analgésicos, sem paliativos, você imagina a tragédia que era, né? Foi uma morte muito sofrida, ele vê a mulher dele definhar, morrer, etc. Eu acho que ele nunca imaginava, doente do jeito que ele era, cometido tantas doenças, que ela fosse morrer antes. E, na verdade, ele depois escreve isso, confidenciava algumas amigas assim, eu espero que ele morra antes, porque eu acho que ele vai sofrer tanto que eu quero para mim esse sofrimento. Querida, ao pé do leito derradeiro, em que descansas desta longa vida, aqui venho e virei, pobre querida, trazer-te o coração do companheiro. Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro, que a despeito de toda a humana lida, fez a nossa existência apetecida, e num recanto pôs um mundo inteiro. Trago-te flores, restos arrancados da terra que nos viu passar unidos, e ora mortos nos deixa, e separados. E eu, se tenho nos olhos mal feridos pensamentos de vida formulados, são pensamentos idos e vividos. No leito de morte, recusa ao padre, que é um fato extremamente importante na biografia dele e que as pessoas tratam como se fosse um detalhe. Não é um detalhe. Ela mostra a postura de Machado em relação à religião ao longo de toda a sua vida madura,
de um homem muito irônico e muito satírico em relação à religião. Tanto é que no leito de morte oferecem a ele o padre para fazer a extrema-unção e ele recusa e diz que seria uma hipocrisia. 100 anos depois da morte de Machado de Assis, qual é o legado do maior escritor brasileiro de todos os tempos? Quem são os seus herdeiros? Quem são os seus leitores? Machado de Assis foi um autor popular na sua época. Hoje a sua obra está em toda parte, na TV, no cinema, nas histórias em quadrinhos, na internet. Nosso gênio imortal continua sendo um sucesso de público. Mas parece que você tem que ser um acadêmico, um doutor, um mestre de literatura brasileira para poder ler Machado de Assis. O que não é verdade. Não se pode confundir a leitura de Machado de Assis com as muitas interpretações, belíssimos estudos, belíssimas pesquisas que são feitas sobre a obra dele. São coisas diferentes. Aquilo ali é feito para um público acadêmico, tem um público restrito. A literatura de Machado não. Eu acho que essa pode alcançar um público muito maior se a gente começar a falar mais em Machado de Assis e ajudar mais as pessoas a vencer as dificuldades naturais para ler um clássico, não apenas Machado. Machado foi revolucionário e como leitor que precisa, que quer, que deseja se iniciar em Machado de Assis, terá que verificar, primeiro, a desestrutura do romance tradicional, a remontagem do romance. Isso que a gente está fazendo hoje, Machado já fez há 150 anos. Chegar para o menino e dizer, você leia tal livro, você vai ler o Dom Casmurro. Não adianta. Tem que haver uma motivação, uma preparação, né? Indireta quase. Então, por exemplo, se eu digo, como disse aqui, que o Dom Casmurro conta a história que começa com dois jovens, um de 14 e uma menina de 14 e outro de 15, que eram vizinhos, que há um namoro entre eles. Se eu trouxer falar do episódio do beijo, se eu falar do encantamento do Bentinho, que é o jovem, pelos olhos dela, eu estou falando uma linguagem que o menino entende. De repente, ele vai se interessar e vai começar. Porque ele faz a gente ser mais inteligente para olhar o Brasil, ser mais sensível para olhar a vida humana, ser mais tolerante para olhar as pessoas, compreender mais que a realidade não é uma, mas são muitas realidades, dependendo do ponto de vista, dependendo da ótica que você leva. Isso tudo, se você quiser também, é o grande benefício que a literatura traz à nossa vida. Mas uma coisa está intimamente ligada à outra. Machado de Assis é o grande literato.